Fala, Henrico, beleza? E aí, tudo bom, André? Olha, cara, hoje tá. Mas pelo roteiro, o negócio não vivemos momentos terríveis. Pois é. Na verdade, a gente vai falar sobre o maior escândalo da história do mercado imobiliário brasileiro. Ah, escândalo? Não, a gente nem vive escândalo. A gente vive, né? Hoje em dia tem aí os caras lá do não sei onde que são amigos do cara que não sei o quê. Alguém que pagou o quê? Apareceu um dinheiro na minha conta? Pois é. Mas, neste caso, a gente vai falar da maior construtora do Brasil que montou bonitinho, com concreto, aço, tijolinhos, uma bomba relógio. Nossa, cara. E esse negócio explodiu no colo de mais de 70 mil pessoas. 70 mil famílias, né? Os caras conseguiram deixar na mão 42 mil compradores de imóveis, 23 mil empregados e mais um monte de fornecedores, bancos, governo, todo mundo se danou. Foi pro saco. Foi pro saco no maior de todos. E a gente está falando da Incol. Não, quem não ouviu falar nisso, né? Até jovens já ouviram falar, mas isso aí realmente é histórico, né? Vamos falar sobre esse rolo que é, sem dúvida, o maior rolo. Não, é muito bizarro e foi tão impressionante que gerou mudanças de lei e uma nova regulamentação para salvar o que sobrou do mercado, né? Porque deu uma ferrada na credibilidade das incorporadoras gigantesco. Então, gente, se liga no final do episódio, a gente vai falar sobre o que mudou e como você se protege de uma situação dessas. Tá? E assim, na atualidade ainda rola. Eu tenho casos de amigos, às vezes até parentes, que compram imóveis e falam assim: será que eu estou numa roubada ou não? Então, cuidado. Sim. Tem dicas importantíssimas e que expandem aqui em engenharia. Hoje a gente vai falar sobre algo que, cara, afeta cidades, países, governos, bancos. Sim. A gente está falando realmente de um negócio muito grande, né? Pois é. Bom, você vivenciou esse momento, não? Cara, os anos 90 eu era muito jovem, né? Não tão jovem assim, mas eu tinha lá meus 12, 14 anos quando esse bicho tava pegando. Então, eu tava recém parando de comer terra, né? Então não vivi grande coisa, mas eu lembro de pegar algo no supermercado, tentar pegar o do fundo para pegar na etiqueta, para tentar pegar da etiqueta de uma ordem de um dia antes e tal. Perfeito. Porque o lance da precificação era maluco, né, Sim, cara? Por causa da moeda, era todo um papo bizonho. Sim. Né? Lembrava que tinha 4, 5 carros, tinha 4 marcas, tu alugava um VHS, a moeda era outra. Então, assim, o mundo era outro, galera, né? E não é assim, não tô falando dos dinossauros para hoje. É pouco tempo, né, Henrique? A gente tá falando aí de 30 anos, né? Foi só o tempo de crescer a barba, né? Exatamente. Dali veio só o bigode, foi o próximo passo, né, cara? Mas vamos falar, assim, de um mundo que rolou nos anos 90, por favor. Bom, o Brasil estava saindo de um período de regime militar e não sei o quê, as coisas estavam dando marejada e todo mundo queria ter sua casa própria, queria sonhar grande, né? E aí, lá em Goiânia, surgiu uma construtora que passou uns anos lá num crescimento interno, e Goiânia era uma cidade muito interessante porque ela crescia de uma maneira muito forte. Eu frequentei Goiânia durante uns anos, nesse final da década de 80, e, cada vez que você ia para lá, a cidade estava maior. Era muito louco. E a tal da Incol, ela saiu de Goiás e começou a migrar para os grandes centros com um modelo disruptivo, né? Inclusive, eu queria fazer uma puxada aqui. Galera que já ouviu histórias, parentes que contam alguma história, por favor, coloque nos comentários alguma história que vocês sabem da Incol que pode complementar tudo que a gente vai falar aqui. Desculpa, Henrique. Imagina. Então, eles tinham um modelo muito diferente do que tinha na época, né?
Então, se você queria comprar um apartamento, você chegava com o teu carro usado, com a tua linha telefônica, não sei se você sabe, mas teve uma época que uma linha telefônica valia uma grana. Valia né? uma grana. Não, os caras faziam investimento, né? Sim. E até eles tinham um negócio que era muito maluco, que era fazer permuta com qualquer coisa. Então, tinha casos do dono da padaria que permutava apartamento por pãozinho. Caramba! Porque os caras precisavam de pão para dar o café da manhã da galera da obra. Então, o cara da padaria ia entregando pãozinho ao longo da obra e no final levava um apartamento em troca de pão. Caramba. Era um negócio assim muito louco. Né? Não, e é muito agressivo a nível de negócio, né, Sim. cara? É implacável. Vender apartamento por pão é um escambo absurdo. E eles faziam propaganda em tudo que era mídia. Então, eles tinham outdoors, propaganda em rádio, propaganda em TV, chamavam os atores globais para fazer propaganda. Tenho até alguma aqui para mostrar para vocês. Vamos ver, Vamos cara. ver? Vamos ver. A imagem é daquelas antigas, tá? Lógico, mas volta tá pra valendo. TV de tubo. Quem não souber, põe nos comentários. Olha que bela imagem. Quem vive de salário hoje em dia tem de estar preparado para tudo. Vai daqui, vai dali. A gente consegue. O apartamento é nosso. Encol, sua próxima decisão econômica. Cara, isso aí, assim, é um clássico, né? Tu viu que tem o som da novela da época. Claro, hoje em dia ninguém mais vê novela, todo mundo assiste série. Mas a novela, nesses anos, paravam as famílias, né? Os avós da gente, eles paravam na hora da minha novela. E aquilo era sagrado. A família brasileira ficava em frente à novela das 9 e a coisa mais cara era isso. E tu vê Era a qualidade... novela das 8, né? Das 8, Né? isso, desculpa. Isso. E tu vê, assim, A superprodução. a que era. superprodução dos caras, Sim. meu, né? Não, Impressionante. e assim, tinha uma pegada de você falar, dar um apelo emocional super forte pro negócio. Então mostra lá o casal falando, a gente vai casar quando tiver um apartamento, mas já compramos da Encol. Então assim, tinha toda uma pegada de puxar o cara pela emoção e fazer uma compra de paixão mesmo, né? Uhum. E aí eles foram crescendo até que se tornaram a maior construtora do Brasil. Eles chegaram a ter 200 canteiros de obra simultâneos. Lançar em um ano 30 mil unidades. E eles construíram cidades praticamente. Então, para quem é de Brasília, quem fez Águas Claras foi a Encol. E eu vi um vídeo outro dia do governador do DF na época, indo lá fazer propaganda do empreendimento da Encol que virou negócio. E você me comentou que em Porto Alegre tem uma praça chamada... Tem uma praça, num lugar bacaníssimo ali, né? Perto da Oswaldo Aranha. E tem uma praça da Encol, que tem, cara, tem bares legais na volta. O bairro é muito bacana e é a praça da Encol. Então, esse modelo eles trouxeram de Goiânia, porque a cidade ia crescendo para fora. Então, os caras compravam uma gleba, urbanizavam e iam lançando e lançando. Entendeu? Então, possivelmente, essa praça da Encol deve ter pego um pedaço de cidade que não existia e urbanizaram e botaram praça e botaram prédio e tudo mais, né? E olha que maluco, cara. Se for pegar um empreendimento, né? Então, um empreendimento, sei lá, comum, da Minha Casa Minha Vida, a gente vê empreendimentos assim de 200 a 300 unidades, 500 unidades é um empreendimento bem grande, inclusive é algum limitador em alguns municípios. Então, imagina que um empreendimento grande, de 2 torres altas, de 20 andares, tem por volta de 400, 500 unidades. 30 mil unidades num ano. Cara, é avassalador. Os caras... É bizarro. Bizarro. Números bizarros, assim. Sim. Eles saturaram o mercado. Né? Eles lançavam tanto que chegava uma hora que os preços começavam a cair de tanto lançamento que tinha. Era uma concorrência bizarra. Eu trabalhava numa empresa e a gente tinha um prédio em Ribeirão Preto, que é uma cidade legal, né? Aí, galera, a gente não fala nomes, mas tu me contou nos bastidores, é uma puta construtora hoje em dia, Sim. né? Então, a gente estava fazendo um prédio
e fazendo planos para lançar o seguinte, porque estava indo bem, tinha demanda, não sei o quê. Do dia para a noite, a Encol chegou lá, comprou uma gleba e lançou 20 prédios de uma vez. Aí o dono da construtora falou, parou, vamos parar aqui, não dá. Que loucura, cara. Então, assim, os caras tinham um modelo de negócio muito agressivo. É um bagulho megalomaníaco demais, mas é sem noção, né? É muito, não dá pra ponderar, é maluco. Aí, tecnicamente, eles tinham algumas coisas muito legais. Eu tive alguns amigos que trabalharam lá e eu fiz uma obra com o cara que tinha sido diretor técnico da Encol antes dela quebrar. E ele me contava algumas histórias, a gente conversou bastante sobre isso. Mas eles tinham algumas coisas. Primeiro, naquela época, tudo era mão de obra própria, né? Você não trabalhava com um empreiteiro. Então, você tinha mão de obra própria. E o que eles fizeram? Eles começaram a especializar a mão de obra. Então, eles tinham uma equipe, ou várias equipes, de estrutura. Então, vocês tinham engenheiros encarregados, carpinteiros, armadores e pedreiros. E aí, aquela equipe ia tocar a obra 10. Chegava lá, pegava a obra no chão, levantava a estrutura, terminava a estrutura, saía e ia para a obra 20. Aí vinha a equipe de pedreiro, que estava na obra 3, e ia para a obra 10 e começava a subir as alvenarias. E assim, a equipe de instalações e tudo mais. Imagina, o cara tinha times especializados, ficavam rodando essa imensidão de obras, né? Sim. E é uma puta sacada, na real. Sim, não, funcionava muito bem. E assim, todo mundo se especializava naquilo. E os caras não ficavam fazendo projetos singulares. Eles tinham padrões. Então, o cara ia fazer o padrão tipo 3BJ. Sim, sim. Né? Então, esse é o prédio assim. Vai lá e faz esse prédio. Depois vai lá e repete esse prédio em outro lugar. Então, tinha uma performance diferenciada porque eram produtos muito parecidos, né? Uhum. Acho que quem sofria eram os projetistas, né? Porque daí não vendia, né? Exatamente. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com um cara que era consultor, na época onde eu trabalhava, que tinha trabalhado na Encol. E lógico, quando fala assim, trabalhar na Encol, tu pensa assim, nossa, mas o cara deve ser um ladrão, vou segurar minha carteira aqui, sei lá, porque a gente jovem não sabe o que rolou, né? E quando a gente começava a conversar com o cara, o nível de engenharia e padronização dos caras era animal. Porque tudo isso vem, talvez, de um lance muito do negócio em si. Mas a engenharia que estava construindo os prédios era muito boa, né? Sim, sim. Então... Eles tinham fábrica de esquadrias, tanto de madeira quanto de alumínio. Então, imagina, não saía comprando, o cara fabricava. Então, o nível de repetição e tudo mais garante que a qualidade fique legal, né? Sim. E assim, não tem ninguém querendo ganhar dinheiro com o caixilho. O caixilho é meu, então eu vou fazer ele no melhor dos aspectos, né? Não, e tu dominar um ecossistema, né? Tipo, eu preciso ter tal matéria-prima para entregar outro produto. Se eu também fazer a matéria-prima, por exemplo, tu ganha muito, né? Tu compra de ti mesmo. E tu me falou também de blocos especiais. Então, aí eles tinham parceria com fabricantes de primeira linha. Assim, tem um fabricante de bloco cerâmico que ainda está no mercado hoje, que ela desenvolveu um produto chamado bloco Encol. Olha só. Então, era um bloco que já era assim personalizado, que você virava para um lado, virava para o outro, fazia as cavidades, era assim, tinha sido desenhado pela engenharia da Encol e tinha uma performance incrível, né? Ou seja, foi uma coisa muito maluca a nível de negócio, mas tinha uma engenharia por trás notável, né? Então, a gente tem que valorizar isso. A escala gerava incríveis possibilidades. Imagina. Porém, contudo, entretanto... Então, assim, eles eram muito grandes. Durante um tempo, ninguém imaginava o que estava por vir. Não, imagina essa escala que eu estava contando agora há pouco, né? Tipo uma construtora, que a gente não vai dizer nomes, mas pica, queria lançar o 2 e os caras lançam 20 numa tacada. Sabe, é muito desproporcional à grandeza do negócio que rolou, né? Exatamente. Bom, como é que funcionava esse negócio, né? É aí que vem
malandragem, a sacanagem ou o que for, né? Sim. E isso não tem nada a ver com a engenharia, né? Então, o que os caras faziam? Era uma bicicleta. Você tinha que pedalar, pedalar, pedalar. Você não podia parar. Se parasse, Você cai. chão, né? E aí, o que acontecia? Eles pegavam, para construir a obra 10, eles lançavam a obra 10, a obra 11, a obra 12 e a obra 13. Então, o dinheiro que ia entrando dos novos empreendimentos era o que garantia a execução dos empreendimentos que estavam em andamento. Isso é quase o que a gente poderia dizer que era uma construtora pirâmide. Sim. Né? Ou seja, a maior construtora do Brasil trabalhava no esquema de pirâmide. O que garante a entrega do que está acontecendo é o que eu estou lançando para a sequência. Mas esse negócio abre uma boca, né? Pois é. Não dá para parar. Perfeito. Então, eles não tinham também sistemas de controle de custo por obra. Tudo entrava num caixa único. Não, e nesse volume de 20 lançamentos, mais inflação, mais loucura, qual era o volume de dinheiro entrando? Parece aquele impostômetro lá no centro de São Paulo que devia ficar girando que nem Sim. louco, porque tu imagina, cara, né? Não, e cada Sei vez lá. que lançava, Vendia pra caralho. Eu também, eu quero, e o negócio foi. Não, e numa condição maluca, de que tu pode ir lá e dar o teu carro, pão, cortar o cabelo dos caras da obra e ganhar um apartamento. Então, a rotatividade vai ser absurda, Sim. né? E aí, aonde a gente estava naquela época? Num ambiente de hiperinflação. Então, não sei se você chegou a sentir isso na pele, mas eu, quando recebi o salário, eu ia correndo pro supermercado para fazer compra. Porque a inflação chegou a 80% em um mês. É um negócio, assim, maluco de pedra, assim. Você ia correndo para chegar na frente do cara que estava remarcando o preço para pegar o produto que ele ainda não tinha etiquetado. Na época não tinha informática, essas coisas, então não tinha código barro. Código de barra. Era uma etiquetinha, né? Eu levo no... Não, e era uma pilhas, lembra? Tu pegava produtos que tinha 5, 6 etiquetinhas, uma em cima da outra. E às vezes rolava uma malandragem, né? A gurizada tirava a etiquetinha de cima, porque o caixa não tem controle de nada. Né? Nada tinha controle de nada. Sim. E era uma coisa absurda. Não, teve uma vez, foi muito louco. Na época você levava os cascos das garrafas. E aí eu fui devolver os cascos e eles já tinham remarcado o casco, mas não tinham remarcado a bebida. Com o dinheiro do casco, eu paguei a bebida toda e levei de graça. Cara, era assim. Porque é aquela coisa, vai remarcar ali, mas enquanto está remarcando ali, o outro já remarcou aqui e assim vai, né? Sim. E eu fiquei com o negócio do rancho porque era exatamente assim. Era uma corrida. Tu tinha que receber... E hoje tu conseguia comprar 10 litros de leite. Amanhã eram 7, depois da manhã eram 4. Então se tu não comprasse o mais rápido possível, estocasse comida e tudo mais, tu não tinha, né? E aí imagina nós, né? Eu comia terra. Mas imagina, né, tipo, a construção civil nessa época que tu tem que comprar cimento, tijolo, loucura, não, né? era uma piração. Para fazer controle de custo, você usava um indexador diário. Então chegava o concreto na obra, você aplicava o índice daquele dia e guardava isso em ORTN, Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional. Você gerava índices para saber quanto estava custando aquilo. Mas ninguém te disse que aquele índice era o índice de virada de preço da inflação da construção civil. Então, você atrelava teus números a um indicador que não necessariamente refletia a tua realidade. Sim. Eu acho que eu já contei isso num outro episódio, que a gente fazia a obra a preço de custo, e eu cheguei a preparar um orçamento para os próximos 3 meses, no qual eu ia fazer 3 lajes. Quando terminou 2 lajes, acabou o dinheiro.
E eu fiquei me coçando para tentar entender aonde que eu tinha errado. E eu não tinha errado. O que aconteceu é que a inflação setorial foi Comeu uma muito laje. maior do que... E eu perdi 30% do dinheiro. E para explicar isso para a galera, Sim. era uma loucura completa. Então, essa questão dos custos era muito difícil de controlar. E nessa brincadeira, a galera nadava de braçada, né? Não, e aí eu fico pensando, tu comentou agora há pouco, imagina 30 mil unidades, 700, sei lá quantas mil obras, 200 canteiros simultâneos. 200 canteiros simultâneos, e aí você imagina tudo isso num caixa chovendo. Cara, devia ser grana infinita. Os caras deviam olhar e falar assim, é um poço de dinheiro, é um poço de petróleo Sim. que a gente tem. Só que ilusório, né? Porque tu também tinha um poço de responsabilidade. Mas, por exemplo, eu tive um funcionário e, assim, eu vi a cara dele, né? Foi assim, ele era carioca e ele trabalhava aqui em São Paulo. Aí um dia ele virou para mim, todo feliz, falou assim, vendi o meu apartamento lá no Rio, 60 metros quadrados na Zona Sul, e eu consegui comprar, já paguei um apartamento de 110 metros quadrados aqui na Zona Sul de São Paulo. De quem você comprou isso? Da Incol. Falei, na época eu já sabia que os caras estavam indo pro vinagre. Falei, vai lá e devolve. E o cara Desfaz falou, o negócio, velho. você tá louco? Não vou. É um puta negócio que eu tô fazendo. Falei assim, não, você tá entrando numa roubada. Porque assim, eu trabalhava também com financiamento bancário e os bancos já estavam sabendo que o negócio, que a casa ia cair. Lógico, a galera do financeiro devia estar fazendo conta, né, cara? E aí, é isso. Os caras vendiam a qualquer preço, porque também não iam entregar, né? Então, Sim. o negócio era botar dinheiro para dentro. Que loucura, cara. Uma Não, loucura. aí, claro, isso prepara, inclusive, o que eu ia te perguntar, mas nesse panorama, a gente tá vendo assim, bom, o cara criou um poço de dinheiro, chovia dinheiro num caixa, uma empresa em altíssimo crescimento, aceitava feijão para venda de apartamento. O que aconteceu? O que mudou para esse negócio O que descambar? mudou chama-se Plano Real. Porra. Então, em 1994, no governo Itamar Franco, o Brasil conseguiu estancar a inflação. O Plano Real, que hoje em dia a gente já nem mais entende. Iniciou com a URV, né? Exatamente. Então, o que eles fizeram? A economia estava toda indexada, né? De um jeito meio estrambólico, mas tinha uma indexação. Então, tinha a correção monetária. Se a inflação fosse 30% no mês seguinte, teu salário subia 30%. E assim ia. Mas isso era assim, só acelerando o negócio. E aí a sacada, na época era a equipe do Fernando Henrique Cardoso, foi: vamos criar um índice e vamos atrelar tudo a esse índice, que chamava URV, Unidade Real de Valores. E aí então começaram a atrelar tudo ao URV e um belo dia congelaram o URV. E aí o negócio que estava rodando, parou. Mas eu acho que a URV, pelo menos assim, é um sentimento, tá? Não lembro. Mas eu me lembro que tinha ficado tipo, meio que o mesmo número, né? Só que foi uma adaptação para o URV, e aí a gente, pelo menos eu era criança, né? Mas, aí, como eu disse, eu tava deixando de comer terra. E aí depois veio o Plano Real e a coisa não ficou meio que elas por elas. Era um RV, virou um real na época. Isso. Né? Então, por exemplo, eu acho, não tenho certeza, que o número que o RV parou foi 2.380. Isso eu não lembro. Não tenho certeza, mas... Comentem aí, galera, vê aí qual que foi. E aí, por exemplo, o pãozinho, e esse número eu me lembro com precisão, virou 1 centavo de real. Ah, exato. Então, que era 0,01 URV. Perfeito, era isso mesmo. Então, você atrelou tudo, andou todo mundo na mesma... Acertou a velocidade, né? Todo mundo rodando na mesma velocidade, e aí parou. E aí conseguiram parar com a inflação. Isso, economicamente, isso é genial, né? Sim, foi assim... Na verdade, foi o melhor exemplo, acho que para a humanidade, de como paralisar uma inflação.
Foi um golpe de mestre, que garantiu a eleição do Fernando Henrique 2 vezes, né? Sim. E aí o que aconteceu nisso é que, ao mesmo tempo que isso resolveu o problema da população inteira, expôs o que estava acontecendo na Encol. Sim, aquela chuva de dinheiro De ficou um mais momento para palpável. outro, todo mundo entendeu o que estava acontecendo e a casa caiu. Caramba, cara. Literalmente, o negócio virou de um jeito que não deu mais para segurar. E aí eu me lembro aquilo que eu estava comentando, eu trabalhava com financiamento, obra financiada, e eu comecei a ver os bancos, os caras estavam desesperados, porque começaram a ver que não tinham como sair fora, né? Não, imagina, os caras operando nesse volume, todos os bancos deviam ter alguma coisa pendurada com os caras, né? E aí, assim, tem um case aqui, ó, que é esse conjunto de prédios corporativos, isso daqui é na Avenida Paulista, que Que na época devia ser o metro quadrado, se não o mais caro, era o segundo, né? Sim. A Encol deu acho que o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, para segurar a onda, né? E aí depois os caras descobriram que eles já tinham dado para outra. Tipo, deram para uns quantos a mesma coisa. Exatamente. Que loucura, cara. E aí, então, assim, os bancos piraram. E em 97 a Encol entrou em concordata, em 99 quebrou. Falência. Cara. E aí, quando faliu, agora tem os numerozinhos, assim, concretos e verdadeiros. Qual é o estrago, né? 710 obras paralisadas, 4 milhões de metros quadrados de obra paralisada. E aí começa o fator humano. 42 mil famílias que tinham pago, que tinham vendido apartamento lá no Rio de Janeiro para comprar o apartamento aqui. 42 mil famílias perderam o sonho deles. 23 mil funcionários descobriram que estavam na rua, sem rescisão, sem nada. 14 bilhões de reais em dívidas que esses caras tiveram. Que loucura, cara. E aí, do dia para a noite, a gente começa a ver esqueletos de prédios inacabados, sem janelas, sem não sei o quê. Cara, é bizarro. Cara, 4 milhões de metros quadrados é bizarro. 710 obras abandonadas. 710 obras. 710 casas já é muito. 710 prédios, conjuntos habitacionais. Pensa aí, o que é um quarteirão numa área concentrada? 4 prédios por quarteirão. Aí a gente tem 700, cara. Sei lá, 100 quarteirões. Quantas cidades? 200 quarteirões. 200 quarteirões. Cara, que loucura isso, cara. Não, é bizarro. É impressionante esse negócio. Olha quantos edifícios parados, cara. E eu só peguei umas fotinhos aí pra ilustrar o tamanho da encrenca. Não, né? de novo, galera, com certeza, no tamanho dessa encrenca aí, muitos parentes, familiares devem ter vivido isso. Comentem aí, xinguem à vontade se alguém vivenciou toda essa ladainha aí, que foi uma loucura, né, cara? Não, bicho, e assim, é claro que falhou todo o ecossistema, né? Quer dizer, como é que você chega numa situação dessa? Né? Hoje em dia a gente está falando de um banquinho, ou um banco pequeno, que deu um golpe e que impacta o mercado como um todo, né? Agora imagina a maior construtora do Brasil, sabe? Assim, E que na época era quantas vezes maior do que o segundo lugar? 100 vezes maior, sabe? Tipo, uma coisa muito grande. era totalmente desproporcional, era gigantesco, era o sonho de uma geração que virou pó, né? Cara, mas de onde é que veio Literalmente. isso tudo, cara? Você tem alguém que pensou nisso, né? Pois é. Aí começa a outro segmento que a gente já falou aqui algumas vezes em grandes desastres, que aí são desastres, né? Mas, via de regra, nesse país, a impunidade sangra, né? Sim. Então, o senhor Pedro Paulo de Souza era o presidente dessa empresa. Ele respondeu
por 19 processos criminais. O cara tava Dentre dando os o mesmo quais- prédio pra vários. Fraude de garantias, que é Esse isso. aí. O cara pegava e dava como garantia um negócio, mas ele já tinha dado para outro, já tinha passado. Bom, de repente os bancos descobriram que a garantia deles não tinha garantia nenhuma. Apropriação indébita de impostos, ou seja, vou recolher o INSS do funcionário, não sei o quê. Desconta do cara, em vez de dar para o governo, embolsa. Sim. Distribuição de lucros fictícios, né? Então o cara fazia balanços Malucos. e aí Naquela botava- cascata de grana falava, deu lucro, vou tirar uma grana pra mim. Exatamente. Que loucura, cara. 42 mil compradores de imóvel que ficaram sem o seu imóvel, 23 mil funcionários que ficaram sem suas verbas rescisórias, e até os donos de padaria que venderam pãozinho, 1 milhão de pãozinho, no fim do dia ficaram sem os seus apartamentos. Que loucura, cara. E aí o cara foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. Cara, que ridículo isso, cara. E aí ele foi preso. Passou uma noite na cadeia e no dia seguinte conseguiu um habeas corpus e nunca mais voltou para cadeia. Ah, evaporou, cara, né? Que loucura. E assim, eu pesquisei um monte procurando cadê esse cara e não se tem notícias dele há décadas. Se ele estiver vivo, ele deve estar com uns 90 anos. Mas não se fala mais dele. Ele evaporou. Literalmente sumiu. E a bucha ficou para todo mundo, né? Não, olha a desproporcionalidade, porque os números que a gente está trazendo aqui são avassaladores, né? São números que afetam um país grande. E o cara pega 4 anos, isso é muito ridículo. E o cara cumpre uma noite. Cara, o que é isso, né? Não tem como imaginar isso. Isso, o que a gente hoje acha um absurdo no país, a impunidade, não sei o quê, naquela época era muito maior. Muito maior. Assim, o cara era amigo dos políticos, era amigo de Deus e todo mundo e saiu fora. E não aconteceu nada com ele. Que loucura, cara. E aí, o que a gente pode tirar disso tudo? Depois dessa história, o mercado entrou numa crise de confiabilidade que era gigantesca. Ninguém mais acreditava em ninguém. Gigante fez isso, né? Imagina se o pequenininho não ia fazer. Então, o mercado precisava de soluções para a situação. Aí o governo do Fernando Henrique editou uma medida provisória, 1 ano depois, dando uma reguladinha, não sei o quê. E aí, 5 anos depois, saiu uma lei que mudou todo o esquema da lei de incorporações, né? Então, se criou um conceito que é muito importante hoje em dia, que chama patrimônio de afetação. Naquela época, ia tudo para o caixa da incorporadora. Hoje, o que acontece? Se a incorporadora aderir a essa lei, você cria uma SPE, que é uma sociedade para fins específicos, que é dona daquele terreno e que tem as receitas das vendas e tem os custos da construção. Ou seja, está concentrado ali, não dilui. Cada obra tem seu caixa próprio, seu CNPJ próprio e ela tem um comitê dos compradores que fiscalizam tudo. Então, você descentralizou e isso, tipo, dá uma blindada. Não é que não tenha mais problemas, continuam tendo, mas os problemas passam a ser localizados. Não são concentrados no caixa da construtora, da incorporadora, desde que eles adotem essa lei. Tá? Ou seja, essa lei ainda ficou opcional. Exatamente, porque o que aconteceu é que teve um monte de empresas que fizeram um lobby no Congresso, falou assim, não pode ser obrigatório. Isso tem que ser optativo. Então, hoje em dia, uma boa parte do mercado trabalha dentro dessa lei, porque, inclusive,
você tem uma redução de impostos. Se você adotar esse modelo, em vez de pagar 11%, você paga 4% sobre o resultado. Então, diminui o nível de impostos do negócio e tem um atrativo para fazer isso. E tu fomenta as empresas a proporcionar essa segurança para os seus compradores, né? Sim. Então, o terreno é registrado no cartório em nome da SPE, tudo funciona disso. Porque o que aconteceu no caso da Encol? Na hora que eu, mutuário, fui lá reclamar, o cara virou e falou assim, tudo bem, você vai entrar na distribuição da massa falida. Todo mundo, aqueles 42 mil compradores, mais os 23 mil funcionários, mais os bancos, mais o governo, não sei o quê, tinham que ir todos lá buscar o dinheiro num negócio só. Aquele esqueleto de prédio que era teu, não era teu. Era uma parte da massa falida. Uhum. Hoje em dia, se eu tiver nesse regime e aquela obra quebrar, aquele esqueleto é da tua SPE. Sim. Então, Tu é dono de uma partezinha daquele esqueleto, pelo menos. Exatamente. Né? Na época, aquele esqueleto estava dentro do mesmo buraco que estava todo mundo. Então, teve muito imóvel que não tinha como ser retomado. Demoraram décadas para que isso fosse resolvido. Essa lei automaticamente arranca a roda da bicicleta, né? Porque se tu tem que concentrar num CNPJ, tu não consegue nesse mesmo CNPJ abrir um novo empreendimento que cubra o buraco do anterior. Exatamente. É só o mesmo, tu freia, blinda o sistema, Exatamente. Né? Então, foi muito importante esse negócio. Né? Mas, de qualquer forma, essa lei não é obrigatória. Então, amiguinhos, se vocês têm alguém que está comprando um apartamento na planta, manda esse vídeo pro cara, fala assim, dá uma olhada nisso, dá uma checada se o teu empreendimento está dentro dessa lei. Né? Entendam que isso é uma blindagem que foi gerada, mas que se o empreendedor não tiver boa fé, ele não adere a isso e quando você vai ver, você está no mesmo... Ou seja, se tu tiver um empreendimento que não está aderido a isso, tu tá passivo ao cara fazer outros imóveis para cobrir buraco um no outro e a hora que isso desabar, a fila é muito maior. Com certeza. Então, cara, é muito mais segurança, isso é uma dica de ouro, né? Então, galera, compartilhem o vídeo. Quem tá procurando imóvel, quem quer comprar imóvel, quem recém comprou imóvel, porque isso é uma dica de ouro. Com certeza. Depois que essa lei foi promulgada, já houveram outros casos de problema com incorporadoras, né? Teve a PDG e a Rossi que quebraram, mas o tamanho da encrenca, por conta dessa nova legislação e tudo mais, diminuiu muito. Não é que você com isso está livre de qualquer problema, mas os riscos diminuem bastante. Sim. Então, porque daí cada problema que se tinha estava concentrado naquela SPE. Exatamente. Né? Eu cheguei a trabalhar numa empresa que na época a gente estava com 63 obras da Rossi dentro da empresa. 63 obras em paralelo. Cara, era uma loucura, cara. Uma loucura. E tinha obra do PDG também. E aí quando veio desapareceram. Não, é terrível. Terrível porque, assim, mexe com aspirações básicas do ser humano, né? De ter sua casa, que é um projeto de vida, né? Sim. Não é sei lá, comprar um carro é legal, né? Mas um carro você vai trocando todo ano, um ano sim, um ano não, mas o teu imóvel não, né? É que tu supera um carro, né? Se tu tá andando e ele bate, tu vai ficar triste meio ano, um ano, dois, e tu supera ele. Agora, talvez tu perder o teto não é uma coisa fácil. Não, e o teto que você nem teve, né? Exato. É o teu sonho, né? Sim, tu daqui a 2 anos, 3 anos eu vou ter não sei o quê, e quando vai ver, desaparece. Né? Que absurdo, né, cara? É muito terrível, muito terrível. Bom, galera, vocês conheciam essa história? Cara, eu já tinha ouvido falar da Encol. Não tem quem no nosso meio que nunca ouviu falar. Agora, nesse nível de número, de profundidade, de o que foi o rolo, eu tô impressionado, cara.
é espantoso, é espantoso. Isso devia fazer uma série desse negócio de terror, né, cara? É. Porque é espantoso, espantoso, né? E aí, galera, assim, se vocês conhecem alguém que foi vítima disso ou que, né, teve algum contato com a Encol, comente, manda esse vídeo pra pessoa, né? Divulgue. A galera também que estiver comprando imóveis, cara, daqui a pouco você tá dando uma Se mega liga. ajuda. Se liga, né? Se liga, porque é algo realmente... Eu acho que é assim, a monta de grana, se der errado, é muito grande, né, cara? Sim. Tu é um all-in que tu tá botando na tua vida. Tu pode ter ficado 20, 30 anos juntando grana. Daí tu tá com 30, com 40, com 50 anos. Aí dá uma merda. Tu não consegue voltar pros 20 de novo pra economizar mais 30 pra daí partir do zero. Tu fica desesperado, né? Tu fica desesperado. Com certeza. Galera, e temos uma novidade que agora a gente tem... o YouTube nos reconhece, né? Como algo Opa. maior e abriu pra gente uma comunidade. Maravilha. Então, assim, é um lugar pra gente compartilhar histórias, fazer sugestões, propor temas. A gente pode conversar por lá e fazer esse negócio bombar e crescer, né? Muito legal. Então, todos estão convidados a participar da nossa comunidade e que, na verdade, é o que a gente quer, né? A comunidade da construção civil trabalhando junto e agora com um espaço dentro do canteiro. Exatamente. Maravilha. É isso, André. Cara, muito obrigado pelo tema. Valeu. Realmente é espantoso, trágico, mas impressionante, Com certeza. né? Beleza. Galera, até a próxima. Henrico, muito obrigado. Valeu, André. Valeu. Felicidades.